Você já amou alguém que parecia falar outra língua, mesmo quando dizia te amar? Rafael, 32 anos, arquiteto brasileiro, suava de nervoso em um café de Lisboa. O ar cheirava a café torrado e chuva recente. À frente dele, Aiko, 28, restauradora de arte japonesa, girava a colher no cappuccino sem dizer uma palavra. Eles se conheceram um ano antes, quando ele foi transferido para supervisionar a restauração de um casarão antigo no Chiado. Aiko era responsável pelos azulejos da fachada. Delicada, precisa, o tipo de pessoa que enxergava poesia até nas rachaduras. Desde o primeiro olhar, houve algo magnético. Ele era sol, ela era névoa. No início, o contraste era o encanto. Ele ria alto, ela sorria com os olhos. Ele falava com gestos, ela com pausas. Depois de alguns meses de convivência, decidiram dividir um pequeno apartamento num prédio antigo, perto do miradouro de Santa Catarina. O lugar era modesto, mas cheio de charme. Janelas altas de madeira, piso de tábua corrida que rangia quando ele andava descalço, e uma varanda estreita de ferro, onde cabiam 2 cadeiras e um vaso de hortelã que Aiko cuidava como se fosse um bonsai. Rafael enchia o espaço com vida. Quadros coloridos, discos de vinil, plantas que cresciam meio tortas em potes improvisados. Aiko, em contrapartida, era o equilíbrio. Ela dobrava os panos em linhas perfeitas, alinhava os livros por altura e deixava o aroma suave de chá de jasmim espalhar pelo ar. Ele gostava de cozinhar ao som de Caetano. Ela de pintar em silêncio. Era uma casa que parecia respirar entre 2 ritmos diferentes, o barulho e o silêncio. Mas o encanto começou a trincar quando, num jantar com colegas portugueses, alguém fez uma piada sobre o jeito espalhafatoso dos brasileiros. Todos riram. Ela também. Baixinho, contido. Rafael engoliu o incômodo, mas aquela risada plantou a primeira rachadura. Os meses seguintes foram um labirinto de mal-entendidos. Quando ele queria discutir algo, Aiko se calava. Quando ele tentava resolver, ela dizia apenas, não é nada. O silêncio dela era cortante. E ele, latino e ansioso, tentava preenchê-lo com palavras demais. As diferenças se multiplicavam. Ela preferia o planejamento. Ele, a espontaneidade. Ela via beleza no detalhe. Ele, no caos criativo. Enquanto ela buscava equilíbrio, ele queria intensidade. Aos poucos, o apartamento começou a mudar. O vaso de hortelã na varanda secou. As cores que ele espalhava foram guardadas por ela em caixas de papelão. As janelas, que antes viviam abertas, agora ficavam entreabertas, como se até o vento fosse incômodo demais. A pressão do ambiente pesava também. Nos círculos de Aiko, Rafael era o estrangeiro barulhento. E quanto mais ele tentava se adaptar, mais ela parecia se afastar. Como se o esforço dele fosse um lembrete de que pertenciam a mundos diferentes. Ele começou a registrar num caderno os dias em que o silêncio dela o engolia. Quinta. Ela disse que eu falo demais. Domingo. Ela passou o dia pintando sem olhar pra mim. Cada linha era um pedido de ajuda não atendido. O fim veio sem briga, apenas com uma calma desconfortável. 3 coisas os afastaram até o inevitável. As palavras que faltaram, as diferenças que pesaram e o isolamento que cresceu entre eles sem ninguém perceber. Rafael foi a última exposição de Aiko antes de ela voltar para o Japão. As luzes do museu eram suaves. O ar cheirava a verniz e memória. No centro, um painel imenso. Fragmentos de azulejos quebrados encaixados um a um. No canto, uma placa discreta dizia: nem tudo o que se quebra precisa ser consertado. Alguns cacos só fazem sentido quando estão separados. Aiko estava lá, imóvel diante da própria obra. Quando o viu, sorriu. Um sorriso triste, quase grato. Ele se aproximou, entregou o caderno que carregava e disse apenas: eu tentei aprender o seu silêncio, mas ele sempre falou mais alto que eu. Ela abaixou os olhos. O amor não acabou, Rafael. Só mudou de forma. Naquela noite, ele voltou para o apartamento vazio. A hortelã na varanda já não existia, e o eco dos passos dele parecia maior do que nunca. Sentou-se no chão, olhou para a parede onde antes havia o quadro preferido dela, e entendeu. O espaço não estava vazio. Estava em paz. Saiu caminhando pela rua molhada, ouvindo o som dos bondes e da chuva. Não sentia raiva. Apenas um vazio calmo, como se algo tivesse finalmente encontrado o seu lugar. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like e comentar.